blindar a sua mente de tal forma, né? E você acaba adquirindo o quê? Uma psicopatia da fé. E psicopata não muda. Então você tem que ser sensível ao que Deus está falando. Agora, se Deus está falando numa linguagem que é a palavra, o pregador vem aqui, ó, Deus falou comigo hoje. Você vê que o rebelde, ele fica como? Fala, Deus, está todo errado. Fala porque a palavra não cria efeito nele. E ele desafia a palavra. Ele quer ir em lugares que a vigília, tem vigília onde eu vou, tem um culto ali, o pregador, eu vou lá, tá, mas que Deus fale comigo, e está todo errado, mas ele quer por quê? Porque a palavra não causa mais efeito. Se vier de lá para cá algo que desagrada a ele, ele repreende o pregador, ele diz que não é de Deus, que está com o demônio, mas geralmente o diabo não fala com essas pessoas com repreensão, amacia o ego delas para elas continuarem psicopatas da fé. Quem está entendendo, dá glória a Deus, gente. Está entendendo? O diabo nunca vai dizer para eles assim, ó, você se conserte o que Deus... Não, vai dizer assim, ó, quem se levantar contra você, se levanta contra mim. Aí elas se blindam mais ainda, diz, está vendo que Deus está comigo? E continua no erro. Entendeu a estratégia do cão? Então, qualquer pessoa, até um excelente, exímio pregador, pode ser usado pelo inimigo, porque o inimigo vai lançar o código. O inimigo vai lançar a cifra, vai lançar o que chama a Bíblia de seta. Aí o pregador vai olhar para ele e vai dizer, não, vem aquela impressão, aquela configuração, aquela seta, e o nosso cérebro vai ser atingido por aquilo. Se você não tomar cuidado, você vai lá e elogia até uma pessoa que é rebelde, sabe, que é toda errada, e você acaba amaciando o ego dela, e ela continua daquele jeito. Por quê? Porque a palavra não muda mais. E se a palavra de Deus, clara, dinâmica, objetiva, não muda a mim e a você, nada nesse universo vai mudar. Nada. Esse é o poder de como fazer a oração. É pedir a Deus, não só para você aprender a falar. O que adianta você aprender a falar? Né? É aprender a ouvir também. Né? Comunicação não é só você saber falar, é você saber ouvir. É por isso que quando eu faço minhas orações, eu não gosto muito de falar com Deus, não. Eu gosto mais de ouvir. Então eu chego lá, boto meu joelho no chão, minha cara não pode, e eu, Senhor... Tenho até vergonha de estar aqui diante de Ti, mas precisa buscar a Tua face. Buscar a Tua face é preciso, Senhor, né? O que é que eu vou dizer para o Senhor? O Espírito Santo chega aqui, me dá uma força aqui, me ajuda. Leva as palavras para Deus aqui, que eu nem consigo falar. É muita grandeza, é muita santidade. Eu tremo diante dEle, não tenho como me mover. Sei que Ele está por perto, sinto a Sua presença, mas não sei como me reportar com Ele. Leva para Ele, me dá uma ajuda aqui, aquilo que Ele consegue. E aí eu vou silenciar minha alma. Senhor, ministra meu coração, fala o que o Senhor quer. Às vezes na hora eu não consigo pegar a cifra, no outro dia vem uma circunstância, no outro dia eu entendo, Deus está falando comigo, né? Às vezes a gente ora por esta pessoa aqui e amanhã essa pessoa vem de encontro a nós. Oh, glória a Deus, está incomodando o adversário. Aleluia, louvado seja Deus. Minha oração está incomodando o inimigo. Essa é a cifragem da coisa. Essa é a forma de você interpretar. Mas aí você vai lá, ora por Lio. Daqui a pouco Lio, é o que, pastor, que o senhor quer? Qual é de mesmo? Vem, chega aí, é nenhuma, rapaz. Aí você diz assim, oh meu Deus, Lio, tá bom, Lio, Lio, peraí, Lio, calma aí, Lio, oh glória a Deus, aleluia, Lio. Aí você entende. Aí você diz assim, que não oro mais por Lio, agora eu vou deixar Lio na mão do adversário. Vai deixar nada. Ali foi seta do inimigo. Entenda o mundo espiritual. Você tem que espiritualizar a sua vida para você entender o mundo espiritual, para você compreender o mundo invisível ao nosso redor. Aleluia. Tem um filme muito bom de uma senhora. Tem um filme muito bom que é chamado Quarto de Guerra, né? É um filme que tem 3 personagens principais, né? É T.C. Kevins, que interpreta a Tony. Tem uma outra personagem que é a esposa dele, né?
que é a atriz Priscilla Shirer. Ela interpreta a Elizabeth, que é a esposa. E tem também a senhora, a missionária Clara, que é a Carrie Eberson, que é quem interpreta a missionária Clara. E essa missionária é uma senhora já de idade, uma mulher que entende o mundo espiritual, que se comunica com o mundo espiritual. Ela conhece essa mulher que está passando por um problema muito sério, a Elizabeth, né? Está passando traição, brigas e tal, e ela começa, a casa dela está assim, sabe, um problema muito sério. E tudo que a senhora Clara quer, a missionária, é que ela aprenda a se comunicar com o mundo espiritual, né? E saia dessa zona carnal, espiritualize a sua vida. Então, o que é que nós aprendemos com aquele filme? Nós aprendemos primeiro a nos comunicar com o invisível. Observe que a missão de Cristo, uma das premissas da missão de Cristo para com os apóstolos, era fazer com que eles olhassem para uma doença e vissem o espiritual na doença, para o vento e o espiritual no vento, para o mar e o espiritual no mar. Veja o que Deus fez com Moisés. Está na hora de aprender a falar com o mar. E ele ordena que Moisés, inclusive, fale com a pedra como se fosse uma pessoa. Entende agora? Jesus falava com a enfermidade como quem está falando com você e comigo, com gente. Então ele espiritualizava a coisa. E ele disse: se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, o segredo é esse. Você vai dizer até a montes que se transportem para o abismo. Então esse monte de problema que você está passando pode ser transportado para um abismo profundo, escuro. É só você aprender a falar com problemas, como se eles fossem pessoas que estivessem entendendo intelectualmente o que você está falando. Então Jesus botou Moisés de frente para o mar, Davi de frente com Golias, Daniel de frente com o leão, Sadraque, Mesaque e Abdenego no fogo, para eles aprenderem a comunicação espiritual. E a missão, filho, vem, se comunica aí, dá ordem às águas. Não, Pedro começou a andar, olhou para as ondas e disse: não, isso aqui não é uma coisa espiritual, eu estou passando por esse problema. É muito difícil. Falar é fácil, o negócio é na hora. É você lembrar de pegar esse remédio, levantar para o céu e dizer: ó Senhor, eu estou comprando esse remédio na farmácia, mas eu consagro esse remédio ao Senhor, eu vou tomar. Agora eu vou dizer, eu peço que a unção do teu Espírito esteja sobre esse remédio aqui, porque olha, minha família eu preciso tomar esse remédio, mas eu consagro. Você acaba de passar por um problema sério na família, aí daqui a pouco você se situa, se diz: rapaz, isso é o diabo, isso é o cão, eu vou orar a Deus. Entende agora? E você começar a espiritualizar a água, o vento, o fogo, o leão, o gigante. Quem está entendendo, diga amém. E transformar configurações físicas em espirituais, né? Transformar paredes físicas em paredes espirituais, colunas físicas em colunas espirituais. Você quer ver uma coisa? Eu, quando era um pastor muito doido, tudo meu era meio bravo. Aí eu ligava as coisas de qualquer jeito, eu fazia de qualquer jeito. Uma vez eu peguei o som, liguei a tomada aí queimou o som na energia, um fio da energia. Aí o som, queimou todo. Aí eu cheguei e falei assim: ô Deus, ou o Senhor faz esse som voltar a funcionar, ou eu não sou mais teu servo. O som foi lá e funcionou, todo com os capacitores, tudo queimado. Então eu abusei muito da boa vontade de Deus, da minha fé. Quando no outro dia, eu peguei o som, fui levar. Aí o rapaz falou: ih, rapaz, tu disse que fez um culto ontem. Fiz um culto não, não foi um culto, foi um céu pelo lado de dentro. Não, mas a potência está toda estourada aqui. Aí minha consciência doía. Você fez o quê? Eu digo: não, eu peguei, a caixa de som parou de funcionar. Aí eu peguei o fio, pensei que era a energia que parou de funcionar. Naquele tempo eu não sabia nada que era nada de som, nada de agudo, de grave, de médio, de delay, de reverb, não sabia nada. Aí eu peguei o fio e joguei lá na energia. Quando eu vi, pipocou a caixa toda. E o som funcionou. Rapaz, tu não conhece o mundo espiritual como é. Não pode falar: eu tenho um respeito com as coisas de crente. Eu peguei e falei com Deus: ou o som funcionava ou não se via mais a Deus. O som foi e funcionou. E fiz o culto todinho
Campanha Vassoura de Fogo, lá na rua Fernando São Paulo. Tem gente aqui que veio de lá e o som funcionou. Depois minha consciência doeu. Por quê? Porque eu fiz uma prova de Deus desnecessária onde eu estava todo errado. E Deus foi lá e honrou a minha fé. E eu fiz várias coisas dessa. Não foi uma nem duas, né? Então, quando eu digo que eu era um cara meio... Minha fé era um pouco meio maluca, sabe? Minha fé era uma fé meio assim, de umas provas meio... Foi necessário uns amigos meus me chamar e dizer: rapaz, peraí, calma aí, que é isso? Que até de monte eu queria me jogar achando que ia voar. Você tem ideia? Me seguraram nas pernas para eu não voar. Se eu vou voar, eu não vou não, eu vou voar. Deus está me dizendo que eu vou voar desse monte. Então, sei lá, às vezes eu preferia até andar só, porque eu não encontrava uns parceiros meio muito doidos como eu era, entendeu? Então, às vezes Deus tem que separar Paulo e Silas, porque duas fés assim, sabe? Tem que separar para crescer, porque se deixar os dois juntos, graças a Deus que Deus... A minha esposa sempre foi assim, calminha e tal. Às vezes a gente divergia. Não, mas é assim, não. Mas peraí, tem que pipocar tudo. Mas peraí, rapaz, calma aí. Porque se é outra doidinha, pipocava mesmo tudo, né? Aí Deus sempre bota um polo negativo do lado de um polo positivo. Negativo assim no sentido de, né? Vocês estão entendendo, né? Graças a Deus, a igreja é inteligente. Graças a Deus. Porque se for os dois positivos, já era. Se for os dois assim, a mesma corrente, pega fogo. Então, ainda bem, graças a Deus. Então, amados, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesse filme é que aquela missionária Clara foi enviada na casa de Elizabeth. Vou falar dos personagens, deixar o nome dos artistas de lado. A dona Clara, a missionária, foi levada na casa de Elizabeth, como Deus está me trazendo aqui para ensinar você a falar com o mundo espiritual. Você está entendendo? A não orar por uma doença, e sim por alguém que está adoecendo outro alguém. Isso parece ser loucura. Mas quando Jesus olha e diz: sai dele, né? Ele podia simplesmente estender a mão e apontar para o outro lado, mas ele faz questão de falar em português, na linguagem, português não, na linguagem, com a doença, como se ela estivesse ouvindo ele falar. E estava. Sai dele, né? Lázaro, e Lázaro morto. Lázaro, sai para fora. O que isso quer dizer para você? Ele está se comunicando com o império da morte e subjugando a morte. Ele está chamando alguém que está inconsciente, tirando alguém do domínio daquilo, como diz o filme lá de Jacó, que arrebanha todos nós num só manto de condenado, né? Uma coisa assim. E vai lá e diz assim, ó: Lázaro, sai para fora. Aí quem diga: mas o senhor está morto, não quero saber, a morte vai dar um jeito, estou falando com ela. Ei, morte, vira a vida. Lázaro, sai para fora, vem. E Lázaro vai lá e sai. Mas o que é isso? É aprender a falar com o sobrenatural. Resumindo, Deus quer que você aprenda a falar com o sobrenatural. Aprender a se comunicar com o espiritual, com o sobrenatural. Toma. Dona Clara, a missionária Clara, foi enviada na vida de Elizabeth num momento mais difícil da vida dela, em que tudo parecia que era o marido. É o marido que está me traindo, é o marido que está brigando comigo, é minha filha que está já contaminada pelo meu marido, é minha casa que... Então a mulher tentava dizer para ela: não é seu marido, é o inimigo de nossas almas. Porque tem coisa, amados, que está acontecendo em nossas vidas. O diabo está ali atrás, dando risada, e a gente aqui brigando com a carne. E o culpado de todos os problemas está lá escondido. Aí às vezes vai o pastor lá, ora, tal, o diabo sai ileso, não paga nenhum preço. O demônio sai e os prejuízos que ele causou, ele vai causar lá adiante. E vão-se os anéis e ficam os dedos. Fica os prejuízos nas mentes das pessoas, fica o prejuízo no corpo físico das pessoas, fica o prejuízo nos psicológicos e até danos espirituais. Mas sabe por quê?
a gente não sabe devotar a quem de direito dos problemas que nos são causados. Entendeu? A gente tem que aprender a tributar, a cobrar de quem realmente está causando os problemas. Isso é falar numa linguagem espiritual. Uma outra coisa que eu aprendo com esse filme é a criar propósitos de oração. A dona Clara ensinou a Elizabeth a orar com pedidos de oração, a organizar a vida espiritual dela. É que você vai para o trabalho e não sabe o que você vai fazer no trabalho. Como é que você vai orar e não sabe do que você vai orar? Então, dona Elizabeth, dona Clara, ela disse a Elizabeth assim, ó, filha, você tem que se organizar para falar com Deus. Deus é Deus, ele é organizadíssimo. Você vai pegar seus motivos de oração, né? Você que não consegue orar há muito tempo, e a Bíblia diz, quando entrar na sua presença, não tenha pressa. Sabe o que você faz? Meus filhos, meu emprego, meu marido, minha esposa, minha faculdade, meu emprego. E aqui você começa a sua batalha, bota a mão, começa a orar por um, por outro. Daqui a pouco você consegue desenvolver mais tempo na presença de Deus, nas suas orações, porque você está orando com propósito. Com propósito. Essas palmas são para ti, Senhor. Entendeu? E quando você entra assim, às vezes você esquece de alguém que está precisando. Aquela pessoa que mais está precisando, às vezes você esquece, é tudo que o inimigo quer, fica descoberto. E os anjos estão procurando aqui trabalhar, todo dia eles levantam assim, ó, né? O mundo espiritual é assim, ó, você levanta, você acorda, aí eles já estão lá de pé, né? E aí, quem é que a gente vai ajudar? Você em quem? O que a gente pode... O prazer deles é ajudar. Se o meu prazer é ajudar vocês, imagina no mundo espiritual, imagina os anjos de Deus, que eles só servem para duas coisas, anjo: para adorar a Deus e para servir os irmãos, né? Então eles têm prazer em ajudar. Essas palmas são para ti, Senhor. Eles têm o maior prazer em servir, e eles querem que você dê trabalho para eles. E aí, varão, o que é que eu posso fazer por você? Ajuda a Noni lá, dá uma força a Noni lá. Cadê Noni? Tá ali, bora pegar Noni, bora lá. O inimigo vem contra Noni, não vai não. Por quê? Não, Giovanni intercedeu, pediu para a gente guardar. Mateus, Noni, pediu para a gente guardar, né? Senhor, envia teus anjos aí para guardar o baterista. Aí o diabo vem contra o baterista, tem um laço armado de morte contra o baterista, não consegue tocar no baterista. Por que não? Tem alguém que está cobrindo, orando. É o mundo espiritual, funciona assim. Eu estou lhe garantindo, o mundo espiritual funciona assim. Se você não viver a experiência, peça a experiência para o mundo espiritual começar a se tornar claro para você. Uma vez eu estava com uma infecção na cabeça tão forte, pensando em ir para o otorrinolaringologista. Infecção que me pegou no ouvido, na garganta, nos olhos, no nariz, infeccionou minha cabeça. Eu estava sentindo como se minha cabeça tivesse 10 quilos em cima dela. Olha, eu estava no terceiro dia dessa enfermidade. Terceiro dia, irmãos. Já tinha tomado Bezentacil, já tinha... Olha, a bandeja de remédio estava lá já, naquele dia já, chá, remédio para dor, anti-inflamatório, anti-infeccioso, para poder eu tomar. Lá em casa foram 3 dias de silêncio, os meninos sem poder brincar. Cada palavra que as pessoas diziam parece que tinha no meu ouvido. Estou lhe falando isso diante do Espírito Santo de Deus. O telefone tocou, eu estava dentro do banheiro orando, que era um lugar mais escuro e mais silencioso lá de casa. Aí eu entrei no banheiro e estava assim, ó, orando. Aí eu ouvi o telefone tocar. Quando o telefone tocou, tindou meu ouvido. Aí eu ouvi a Milena dizendo assim, ó: ô irmã, ele não pode atender. Mas eu senti que era a providência de Deus. Aí eu gritei, garganta doeu. Eu atendo. Essa irmã estava no sul da Bahia, num círculo de oração, e disse que sentiu de ligar para orar por mim. Quando eu peguei o telefone, botei no ouvido, ela disse: Deus manda te dizer que acabou. Seja curado agora. Foi. Seja curado agora. Eu senti os negócios
querendo, soltando assim, e umas coisas saindo assim de cima. Comecei a, sabe, botar para fora algumas coisas. E que cena, viu? E fiquei bom. Senti a saúde de novo, comecei a suar. Um dia de sábado, o que é que eu fiz? Corri para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, lá veio um porteiro com a chave. Eu digo, cadê? Acabou o culto? Acabou o culto, estava tendo culto de jovem. O que foi? Eu disse, eu quero dar um testemunho. Estava muito doente agora, olha como eu estou. E Milena até disse para mim assim, mas você dá o testemunho amanhã, domingo, rapaz? Eu disse, não, eu quero ir para... Eu era todo agoniado. Eu quero agora ir para a igreja, agora dar o testemunho agora, Deus me curou. Quando foi no outro dia, né? No culto eu pedi a palavra para o pastor e dei o testemunho para toda a igreja ouvir. E quando você dá o testemunho, você está dizendo para as pessoas, Deus existe, Deus é fiel. Eu vi com os meus olhos, eu compreendi que Deus é poderoso. Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida. Aleluia! Então, irmão, esse é o poder da oração. Tem poder. E Deus derramou por todo dia. Deus pega assim, ó, derrama uma unção terrível na terra. Derrama assim, faz assim, ó, terra viva, terra para. Se Deus não faz isso, que as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, bendito Deus, versículo 2, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Todo dia eu tenho que ir lá pegar uma nuvem, sabe, que é gratuitamente dada pela graça. Deus derramou. Deus é que todo dia a misericórdia do Senhor se renova. Todo dia Ele sopra da sua boca assim o amor dEle, a bênção dEle, a misericórdia em direção à terra. Essa terra está com todo dia aquela nuvem de glória por cima de nossa cabeça. Aí quem é espiritual dá um salto, pega uma nuvem daquela, chega sobre a família e diz assim, ó, minha família, receba aí. Minha igreja, receba aí. Aí Angel, receba aí, Angel, receba aí, Mergulho, receba aí, irmã Zorilda, receba aí, John, receba Helena, receba a Jô, receba Alessandra, Mateus, receba a igreja, todo dia. Isso não é loucura, o nome disso é fé, fé em Deus, aleluia, o nome disso é fé. E a minha fé me faz enxergar o mundo espiritual é assim. O mundo do espírito é assim. A Bíblia diz, aqueles que se esforçam herdam este reino. Não adianta você ficar vendo as nuvenzinhas passar. O irmão ali está sendo abençoado, o irmão ali. Não, Deus tem um negócio contigo. Organiza a sua vida espiritual. E para a gente encerrar a mensagem, busque apoio certo, irmão. Busque apoio da pessoa certa. Porque o Espírito Santo foi quem enviou aquele. Você tem que assistir esse filme, mas de uma forma espiritual. Não adianta assistir esse filme como você está assistindo uma novela ou assistindo uma série de. Você tem que pegar cada detalhe ali. Porque na hora que aquela mulher se converte, que ela toma uma atitude, sabe? Que ela diz assim, rapaz, Dona Clara está certa, a missionária Clara está certa. Eu vou parar de ficar discutindo com meu marido, acusando meu marido. Eu vou parar de ficar subjugando meu marido como se ele fosse o causador dos meus problemas. A partir de agora, eu que tomo a direção disso aqui. Deus colocou essa causa na minha mão. O Espírito Santo me escolheu no seio da minha família. Ei, olha você que tem irmão no presídio, que tem marido preso, que tem parente que está no hospital, que tem parente que é drogado, que bebe, que tem parente que está na macumba, que tem parente, não importa, sabe? Você é responsável por proteger essas pessoas. Você é o emissário de Deus, é quem vai pegar essa porção dessa nuvem, vai chegar sobre ele. Aí quando o Senhor vê ele lá na macumba, vê ele lá na droga, vê ele lá na bebida, aí o Senhor vai lá e vê que tem um tesouro escondido, semeado nos pés de Deus. E esse tesouro, esse perfume, quem está lançando é você. Eu tenho pessoas que me decepcionaram, eu tenho pessoas que me machucaram, mas eu não deixo.
hoje nesse instante eu estou aqui zangado e tal, mas daqui a pouco a zanga sai. Eu entendo que é o mundo espiritual, é assim. Aí eu vou lá e digo, retiro todas as minhas palavras e quando eu chego diante de Deus, boto meu joelho no chão e começo a interceder, porque eu sei que se eu tirar a minha proteção, eu estou falando de sua proteção, Deus colocou na sua mão. Não venha me dizer, não, a proteção é de Deus. A proteção é sua. Toda carta tem um remetente. O destinatário é o céu, mas quem está remetendo a carta é você. A oração é sua. Ei, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, primeiro ele disse ao povo de Israel, se vos parece mal servir ao Senhor, que sirvam os ídolos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A arca que Noé construiu, ele construiu para abrigar a sua família. Então, amados, a oração é sua. O poder é de Deus. Deus colocou sobre a sua guarda, sobre o seu cuidado. Por isso que a oração tem que ser paterna. A oração está parecendo um congresso de intercessão, né? A oração tem que ser materna. E o que é ser pai, o que é ser mãe? É ser protetor, é ser guardião, é cobrir, é proteger. Até os animais protegem os seus filhotes. Até uma galinha, por toda ela enfrenta até uma serpente, mas ela protege a sua prole. E nós não podemos simplesmente dizer assim, eu não vou orar não, esse povo é rebelde. Deus lhe disse isso? Sobre que palavra, sobre que tipo de linguagem, que comunicação Deus usou? Ou será que é uma falácia do diabo? Porque Deus falou claramente com Jeremias, não interceda por esse povo. Cuidado, que o diabo pode estar tirando a sua proteção, as suas asas de sobre alguém da sua família para tocar nessa pessoa. Para Deus dizer, não ore por este povo que são causa rebelde, isso tem que ser uma impiedade muito grande, isso tem que ser confirmado. Cuidado, porque o diabo é pai da mentira. Eu não estou falando que ele é mentiroso, ele é criador da mentira. Ele é muito, não subestime o inimigo. Ele pode vir de uma forma, de um sapatinho de algodão, de uma forma tão convincente, que até fogo do céu pode fazer descer. Nós não estamos falando de um mentiroso, a gente está falando do pai de todos os mentirosos, do pai da mentira. E para tirar a proteção de alguém, ele chega no seu ouvido e diz, não adianta orar por esse miserável não, só fala mal de você. Ora não, é casa rebelde. Aí você tira a proteção. Morreu? Não. Não? Então volte a orar novamente. Volte a interceder. Volte a interceder. Isso é muito sério. Não morreu? Você tirou a oração. Você parou de depositar bens, ofertar no altar por essa pessoa. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de bens que a gente entrega no altar. Não é só dinheiro no altar, é oração, é louvor, é fé, é pedido, é intercessão. Você parou de consagrar, de ofertar por este povo, porque houve um quebra de vínculo. E não morreu, não aconteceu uma tragédia, não está na UTI, não está morto. Então, peraí, tem perfume seu que está exalando sobre essa pessoa até hoje. Tem oração sua que está depositada nos pés de Deus e que Deus ainda está ouvindo, vendo e dizendo, não, as misericórdias do Senhor são as razões pelas quais esse povo não é consumido. Mas o Espírito Santo está dizendo, toda essência, ela traz consigo um perfume. E dotes espirituais são como fragrância. Tá? O louvor que nós acabamos de louvar ainda está exalando aqui, mas daqui a pouco o perfume cessa. Tem que cessar, que é para vir outra fragrância. Não pode ficar a mesma fragrância. A palavra de hoje é como um buquê, ela está tendo uma fragrância. Nós vamos sair daqui perfumados, mas amanhã, depois de amanhã, nós começamos a desmemorizar, a descontextualizar,
com a mensagem. Por quê? E Deus permite isso por quê? Para você se banhar no outro perfume terça-feira. Na sexta-feira, para você se banhar no outro perfume. Para você continuar exalando o bom perfume da rosa de Saron, do lírio dos vales. Então, ainda existe aquele perfume que aquela mulher lançou sobre Cristo. Observe que orações são como perfumes. E eu estou tão contextualizado na palavra, que quando aquela mulher entrou na casa daquele homem sem ser convidado, encontrou Jesus e derramou bálsamo na cabeça dele, nos pés dele, o cheiro daquele perfume foi na casa. Ninguém entendeu quando Jesus disse: ela está preparando a minha morte. Ninguém entendeu. Eu quero que essa oferta, essa oração, que são como orações, o que ela fez ali foi uma oração, uma entrega. Isso tem um simbolismo da nossa vida com Deus. E Jesus disse assim: ó, ela está preparando a minha morte. Tem tanta gente aí pensando: por que minha morte? Ora, 3 dias. Sexta-feira Jesus, inclusive isso acontece um dia na quinta, porque no dia seguinte Jesus já foi entregue. Aquele bálsamo impregnado no seu corpo, perfumado, foi crucificado o pé? Eu não estou ouvindo. Ele foi traído e estava exalando? Foi para a cruz e estava exalando? Envolveram ele no manto, levaram para dentro de uma casa e ele estava exalando? Foi dado como morto, ressuscitou no domingo de aleluia. E quando ele ressurge, ele está exalando? Eita, glória a Deus. Agora você está entendendo? O crente não pode deixar de exalar o perfume, irmão. O crente não pode deixar o perfume do Espírito Santo. E Jesus foi assim, na mesa sentado, foi traído, aleluia, olhou para o traidor, disse: apressa, o que você tem que fazer, faça logo. Mas estava exalando o perfume. O que aquela mulher fez foi preparar não só a morte, mas a vida. E Jesus, é Ele. É o perfume que eu derramei nele. Fique de pé em nome de Jesus. Organize sua vida espiritual. Aprenda a lidar com propósitos. Ô pastor, eu faço aquela oração tão rápida, não consigo. Organize sua vida espiritual. Anote motivos de oração. Dedique a menos 10 minutos, 5 minutos para cada um desses pedidos. Ore por pessoas que têm um tempo que você não vê. Deus me deu essa estratégia. Eu renovo muitas amizades de muitos amigos. Quando eu encontro com eles, aí eu olho para eles e digo: orei por você essa semana. O Espírito de Deus é minha testemunha. É muito lindo você olhar para alguém e dizer assim: ó, eu encontrei com você hoje, glória a Deus, mas eu orei por você ontem. Deus me fez lembrar de você. E a pessoa olhar para você e saber que você está falando a verdade.